Vamos falar da final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A primeira decisão nesse formato, com 32 times, PSG de um lado, Chelsea do outro. PSG favoritaço, Piperno, para o jogo deste domingo, ou o Chelsea pode equilibrar a parada, jogo que acontece em Nova Jersey no domingo às 4 horas da tarde, com a transmissão do Nilson César na Jovem Pan. Se a Copa do Mundo de Seleções fosse na semana que vem, e se esse time do PSG fosse convidado para jogar essa Copa do Mundo, eu tenho convicção de que ele seria o favorito para ganhar também de qualquer seleção do mundo hoje. É um timaço, ele é favorito contra todo mundo. Agora, a gente está falando também de futebol. Tá? Eu não imagino, por exemplo, o Chelsea saindo muito para o jogo, embora isso vá um pouco em contradição com as ideias do Maresca e tal, mas ele também sabe o tamanho da força do time que está lá do outro lado, né? Vai ser um jogaço, sem dúvida nenhuma, e é sempre um imenso prazer a gente ter a oportunidade de ver esse time do PSG jogar, que esse time é realmente um negócio absurdo. Bruno Prado, neste domingo, final da Copa do Mundo de Clubes, tem Paris Saint-Germain e Chelsea. É mais uma goleada do Paris Saint-Germain, placar elástico, ou o Chelsea pode equilibrar o cenário, tentar equilibrar o jogo diante desse PSG que vem amassando todo mundo? São 16 gols marcados na competição até aqui, apenas um gol sofrido lá do jogo contra o Botafogo. O Botafogo, dos últimos 24 jogos do Paris Saint-Germain, o Botafogo é o único time que não sofreu gol dessa máquina de futebol que é o Paris Saint-Germain do Luiz Henrique. Bruno Prado. O Paris Saint-Germain é bem favorito para a final por tudo que fez, não só na competição, que fez na reta final da temporada europeia, na reta final da Champions League. O Chelsea é um time que ficou em quarto no campeonato inglês, ganhou a Conference League, está num momento diferente do Paris Saint-Germain. Cresceu ao longo da Copa do Mundo de Clubes, sem dúvida, né? O Chelsea foi crescendo na competição, pegou um caminho bom para ele, acabou no caminho entre oitavas e semifinal. Ele não pegou nenhum time melhor que ele. Ele pegou times que ele poderia vencer e venceu, né? Nenhum com facilidade. Mesmo o Benfica foi 4-1, mas foi na prorrogação. Depois Palmeiras, Fluminense, não foi nenhum jogo muito fácil para o Chelsea. Em todos ele tinha algum risco, mas ele era melhor que seus três adversários. E venceu, passou, chegou na final com todo o mérito, mas o Paris Saint-Germain é bem favorito. Um jogo único abre espaço para alguma surpresa. O Chelsea com certeza vai entrar nesse jogo de uma maneira bem cautelosa, ainda mais depois da semifinal do Paris Saint-Germain com o Real Madrid. Então o Chelsea vai tomar os seus cuidados. Acho que vai dar mais trabalho para o Paris do que o Real Madrid deu, até por esses cuidados que vai tomar. Mas o Paris Saint-Germain é bem favorito para ganhar o jogo. Tem um favorito bem claro nessa final. O Enzo Maresca, que foi auxiliar técnico do Pep Guardiola em 2022, lá no Manchester City, agora à frente do Chelsea, campeão da Conference League, que seria ali a terceira prateleira, né, das competições europeias. O PSG é o campeão da Liga dos Campeões, tem a Liga Europa e a Conference League. Flávio, PSG favoritaço para esse domingo? Tem alguma chance o Chelsea? A chance tem porque o Chelsea ele é enjoadinho, né? Ele já ganhou algumas coisas que a gente não esperava. Tipo a primeira Champions que ele ganha com o gol do Drogba contra o Bayern de Munique em Munique, né? E o favorito era o Bayern de Munique. Ele é um time meio enjoadinho, mas eu acho que a chance é muito Aquele curcurelha lá é chato, hein? Curcurelha, né? Irrita os adversários, você né? sabe que muita imposição física, ele dá porrada o tempo todo. Você sabe que eu sou sósia do Cucureja, né? Quando eu tinha a idade dele, eu parecia com ele. Não. É sério? Você tinha aquele cabelo lá? A senhora, minha esposa, me lembrou desse detalhe. Eu fiquei bravo. O Bruno estava perto, tá rindo do quê? Essa risadinha do Bruno é muito boa. Aí ela foi levantar as fotos antigas e, efetivamente, eu era lindo como o Cucureja. Você imagine. A pergunta é, você se orgulha dessa semelhança? O que eu vou fazer? Não tem muito o que fazer, né? Tipo, e era encrenqueiro também, igual ele. Era o Larry dos Três Patetas, mais ou menos, o cabelo lembra um pouco. Né? Mas só que o Larry era careca. Não? Era careca aqui, né? É verdade. Eu tinha bastante cabelo e tal. Mas, enfim, só faz esse detalhe. O Bruno não puxou pra você, hein? Não. Bruno parece meu sogro. É verdade. Eu tenho algumas fotos, mas não me permitiram publicar num TBT. Que pena. Você podia exibir aqui no programa. Exatamente por isso. Esse é o detalhe. Não vale a pena, porque o custo-benefício será muito alto, entendeu? Então, aí não. Você tem uma imagem, né? Tem umas fotos do fotos a lá Cucureja que eu prefiro. Mas voltando,
O time do Chelsea é um time chato, o time vai se defender, vai tomar todos os cuidados, até pelo tamanho do PSG nesse momento. É muito bom para a competição que o PSG ganhe. É bom para a competição, é bom. Para a competição é ideal, o PSG ganha, mas nem sempre acontece isso. Claro que eu vou torcer pelo PSG, mas também estou tranquilo com relação ao... Porque aí é Guardiola e Guardiola, né? Então eu estou... Do jeito que vier, tá bom. Mas eu gosto muito do jeito de jogar do PSG e acho que quando um time que joga bonito ganha, ele cria modelo. Se ele perde, fica aquela história de 82. Ganhou, jogou bem, mas não ganhou. Jogou bem, cara, é histórica. Eu falo sempre, a seleção de 82 é mais impactante que a de 94 que ganhou. Sem desmerecer 94, não dá pra desmerecer nada, principalmente quem ganha. Mas aí, o impacto da seleção de 82 foi muito mais marcante pro futebol brasileiro do que a de 94. E nesse caso aí, pra competição, é importante que ganhe um time com o PSG. Ele vai gerar modelo. Senão você vai gerar modelo num time que fica todo fechado. Aí você fala pro Textor, né? Que ele que vai querer resolver isso aí. Foge, como é que ele falou? Fugiu do padrão, né? Padrão. E é verdade, ele não tá errado, não. Não tá errado, não. Eu não sei se deveria demitir o técnico, mas o que ele falou sobre a maneira como o Botafogo jogou contra o Palmeiras, ele tem toda a razão. Falei aqui na transmissão. Foi completamente equivocado. Você não pode jogar daquele jeito. E o Chelsea vai jogar meio que assim. Então, acho que para a competição é legal que o PSG ganhe, porque ele fez um trabalho bonito, um trabalho legal, deu alguns grandes espetáculos, né? Foi legal de ver. Então, acho que agora, se ele ganhar é legal. Você vê como que as coisas mudam rápido no futebol, né? Eu estava olhando a classificação do turno regular da Champions, aquela primeira fase, né, que terminou em dezembro. Então, o primeiro colocado foi o Liverpool, que não está no Mundial. O segundo, o Barcelona, que não está no Mundial. O terceiro, o Arsenal, que não está no Mundial. Dos que vieram para o Mundial, melhor foi a Inter de Milão, que ficou em quarto. O Bayern de Munique ficou em 11º. E o PSG em 13º. Aí o Bayern vai para a repescagem contra o Celtic. E o jogo ganhou de 2-1 o primeiro jogo, e no segundo estava 1-0 para o Celtic em Munique. O Bayern foi empatar aos 94 minutos de jogo e aí acabou classificando, passou. Enfim, o PSG depois passou, fez os 10-0 lá contra o Brest e tal, né? Mas tudo isso para dizer o seguinte: se volta 7 meses no tempo, a gente não estaria falando nem do PSG, nem do Bayern de Munique, nem desse super... O Real Madrid ficou lá embaixo. Olha como mudou rápido, né? Mas o Cruyff falava uma coisa. Eu recomendo que as pessoas que gostam de futebol leiam as filosofias do Cruyff. É uma coisa assim... Como eu já disse, tive orgulho de entrevistá-lo uma vez, fiquei com ele uma tarde e aprendi pra caramba. Foi como se eu tivesse um curso de pós-graduação. Só de ter ficado com ele 2, 3 horas. O Cruyff dizia o seguinte, olha que coisa... E eu demorei para entender o que ele queria dizer. Ele falou assim, olha, um grande time você só forma com muito treinamento e com o tempo. Um time excepcional, ele se monta muito rápido. O que ele está querendo dizer com isso? É assim, é meio que, de repente, acontece algo, uma contusão, um detalhezinho, encaixa. Os times excepcionais, os times históricos, eles acontecem meio que por acaso, assim, puf. O time bom, o time que faz história, esse time, ele vai sendo montado devagarzinho, aos poucos e tal. Mas o excepcional, tipo a seleção da Holanda de 74, que até hoje tem influência. Essa seleção, ela funcionou, faltando o Mítios pega a seleção, faltando um... Estreou em março. Copa do Mundo. Muito rápido. Aí ele joga a Copa e não joga mais. Nunca mais eles conseguiram montar um time com aquele nível de jogo. Ou seja, foi uma seleção de 6 jogos, só. Mas virou uma coisa sensacional. Mas foi assim, pum, de repente aquilo pegou, fluiu. A própria seleção do Tele, ela vai ganhando corpo, mas ela explode daquele jeito mesmo na Copa do Mundo. Seleção de 70. Seleção de 70 é brincadeira. 6 meses antes não tinha técnico. O Dino Sani rejeita, ele não quer pegar o time porque ele era amigo do João Saldanha, e a seleção, puf, explode. Dispara. Então, os times marcantes, eles são feitos, assim, meio na explosão. O PSG me parece um caso assim. Ele foi, a partir do momento que acontece o que não seria legal, chega qualquer pessoa e fala assim, você tem o Mbappé no time, você vai perder o Mbappé. Péssimo. Ninguém quer perder o Mbappé. A saída do Mbappé ajuda o Luiz Henrique, e ele até fala, né? Eu tinha 9 jogadores
dos quais eu tirasse o goleiro, eu tinha responsabilidade pela movimentação de 9 jogadores. E eu não ia colocar uma movimentação fechada no Mbappé. Ele está liberado para fazer o que ele quiser, porque ele é um jogador acima da média. Quando sai o Mbappé, ele fala, agora eu tenho responsabilidade pelos 10. Todos os movimentos são da minha responsabilidade. Isso encaixa. Isso encaixa. Entre o Duê no time, parece que ele já joga lá 300 anos, né? É um encaixe, deu certo. E o PSG pode caminhar para ser um time de fazer história, sim. O próprio Barcelona do Guardiola, ele só dá aquele salto no momento que o Messi aceita jogar mais pelo meio e não pelo lado. Por que aconteceu isso? Porque eles estavam tomando porrada de 2-0 do Real Madrid, estavam tomando um totó. Aí o Guardiola fala, vamos arriscar? Aí o Messi fala, vai, estamos perdidos mesmo, vamos nessa. E aí eles viram o jogo, empatam o jogo, e aí o time, né? Aí falso 9. Por acaso, assim, puf, né? Essas coisas acontecem assim. Você citou times históricos aqui, Flávio, aí eu passo a pergunta para vocês. E o Guardiola, exemplo mais recente, o Barcelona do Guardiola, Messi, Iniesta, Xavi, timaço, Busquets, Puyol, timaço do Barcelona. Tem muita gente comparando esse Paris Saint-Germain do Luiz Henrique com o Barcelona do Guardiola. Dá para comparar os dois times? Ou vocês acham que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Dá para comparar esse PSG no Barcelona do Guardiola? É mesmo nível? Não é mesmo nível? Piperno, Bruno Prado, Flávio? Eu acho que o Barcelona de 2011, não estou falando de seleção, mas de clube, o maior time que eu vi jogar. Eu não vi o Santos do Pelé, eu não vi o Real Madrid de Puskás e de Stéfano, né? Mas dos que eu vi jogar, para mim esse time foi o mais encantador e perfeito. Ele era bom em tudo e não era só uma questão do conjunto, enfim, do coletivo muito forte. Ele também tinha um cara chamado Messi. Ele tinha vários jogadores excelentes e tinha um cara excepcional. Enfim, um gênio. Então, eram muitos excelentes jogadores e mais um gênio. E o Santos do Pelé, a seleção de 70, isso, com Pelé. É isso aí. Essas coisas. Porque, veja, se você tirasse o Pelé nos anos 60 e para jogar na seleção do México, provavelmente o Pelé não teria sido campeão do mundo, porque o México não tinha, sei lá, Didi, Nilton Santos, Djalma Santos. Ou o resto, né? Eu tenho minhas dúvidas. Sabe por quê? Porque você olha o Santos do Neymar, e não estou querendo comparar uma coisa com outra, olha o time que o Santos ganha com o Neymar. Aqui na América Zé Love, André Balada, tudo bem, Allan Kardec, mas ele chegou, todos eles subiram, todos sobem. Mas ele chegou a ser campeão local. Não, claro, mas o gênio, ele sobe todo mundo. Sobe. É claro que, até uma crueldade que eu vou falar, mas a verdade é a seguinte, a gente eu vi até um número razoável de vezes, o Santos de Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe. Será que o Dorval era tão bom assim se não fosse o Pelé? Será que o Mengalvo renderia tudo que rendeu se não fosse o Pelé? Coutinho era gênio também, mas será que renderia tudo? Pepe. O próprio Pepe, que está aí vivo, eu adoro o Pepe, tenho um maior amor por ele, um maior carinho, mas o próprio Pepe fala. Quando ele falava assim, quando ele acordava bem, você não precisava fazer nada. Facilita a vida de todo. O gênio, ele é... Será que sem o Messi jogando tudo que ele podia, será que o Xavi, Iniesta, então, o próprio o volante, meu Deus do céu. Busquets, jogaria tudo que jogou? Não sei, porque esses caras... A gente tem que lembrar que eu jogava com o Pedro do lado do campo, que eram jogadores mais ou menos. Esses gênios, eles fazem... Por isso que eu tô falando, se o Pelé fosse pro México, ia aparecer lá mas ele não ia ter o Garrincha, né, Flávio? Ele não ia, mas ia aparecer uns caras lá que iam jogar muito mais do que os caras. Isso aí sim. Também, talvez, esses caras que jogaram aqui também não jogassem tudo que jogaram. Eu quero dizer, baixaria o nível aqui, subiria lá. O gênio, ele é meio complicado. Nós estamos falando de cara que, né? Sim, não. Será que o Super Real sem o Di Stéfano teria sido igual? Fora que essa época, vocês citaram do Pelé, era um outro período da imprensa, um período talvez mais romântico, das crônicas de Nelson Rodrigues, Mário Filho. Alguns jogos nem televisionados foram. Não tô querendo desmerecer, mas digo assim, dependendo de como os jogadores eram retratados em jornais, em textos, isso era espalhado adiante, né? E não representava realmente o que aconteceu. Isso que eu tô querendo dizer.
e alguns jogadores ficaram com essas figuras, né, super valorizadas, digamos assim. Porque é assim... Foram craques, tipo assim, não tô querendo desmerecer ninguém, mas às vezes o jogador foi craque, a crônica aumentou ainda mais esse jogador e isso foi repassado adiante, de pai para filho, para neto e Tem etc. histórias, né, que são... por exemplo... E hoje é uma imprensa que a gente tem que é muito mais pelo fato do racional, né? Não romantiza tanto as coisas. Você vê. As coisas mudaram muito. Tem coisas, assim, também. por exemplo, que tem aquela famosa história do Santos ter parado uma guerra, né? Realmente havia um combate. Isso eu fui saber depois, eu também não vivi isso. Quando o Pelé morreu, fizeram alguns levantamentos. Realmente havia um conflito, né, que estava num momento lá que eles estavam tentando apaziguar e tal. Realmente, durante a passagem do Santos lá, não houve conflito, não houve bombardeio, não houve nada. Mas parar a guerra parece que foi um pouco exagerado, sabe? Aquela coisa de... Foi exatamente que parou a guerra. Mas a guerra teve uma pausa para que o Santos jogasse lá. Mas não foi... Sabe, já havia um certo acordo. Para que o Santos chegasse até lá, já... Tinha um certo... Então, sabe, tem exageros que contam, mas isso tem sempre, né? Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Bruno Prado tá aí. Paris Saint-Germain, na final da Copa do Mundo de Clubes, conquistou a Europa, agora quer conquistar o mundo, tem o Chelsea pela frente. Essa foi a melhor temporada do Paris Saint-Germain, dos seus 54 anos de história. Lembrando que quem ganhar a final leva para casa 40 milhões de dólares, né? Cerca ali de 220 milhões de reais. É muita grana. Mas falando em nível técnico, muita gente comparando esse PSG do Luiz Henrique com o Barcelona do Guardiola, Bruno Prado. É um período... O Paris Saint-Germain ele faz uma grande segunda metade da temporada europeia e agora também o Mundial de Clubes, né? Um time que cresce ao longo da temporada. Na fase de Liga da Champions, dos 8 jogos que fizeram, eles ganharam só metade, eles ganharam 4. E perderam 3 e empataram 1. Né? Teve um certo sufoco para ficar entre os 24 melhores ali, que avançaram pelo menos para a repescagem, ali para o play-off. Então é um time que o futebol apresentado nesta temporada o coloca entre grandes equipes do último século. Né? E o Barcelona foi uma equipe de um altíssimo nível, mas assim, eu acho que o Paris, se ele fizer mais 1, 2, 3 temporadas no alto nível, ele vai se colocar como uma equipe, uma equipe muito top nos últimos anos. O Barcelona, ele teve, nesse período mais específico com o Guardiola, foram 4 temporadas. Depois teve 2 temporadas que não foram tão boas, uma com o Tito Villanova, outra com o Tata Martino, aí veio o Luiz Henrique, o trio MSN, aí foi uma outra etapa já do Barcelona. Aí depois do Luiz Henrique, só agora que o Barcelona meio que recuperou, até foi campeão com o Valverde, foi campeão com o Xavi no Campeonato Espanhol, mas fazia muito tempo que o Barcelona não tinha um time tão forte como tem agora, como teve da última temporada, também porque o time passou por uma crise financeira terrível, mas o do Guardiola... são vários momentos, né? Então, o melhor mesmo foi o de 2011. Aí, comparando o pico de um time com o pico do outro, acho que esse Paris entra ali, entre talvez seja... Acho que o Barcelona de 2011 é o melhor europeu do século XXI aí. E o Paris briga ali para ser o segundo ou terceiro. Não é um recorte muito curto, Bruno? Então, assim, falando do pico. Muito curtinho, né? O Barcelona de 2011 é o melhor, mas o Barcelona do Guardiola dura de 9 a 12. São times diferentes. Talvez, a gente nem sabe se esse time já chegou no auge. Sim, pode ser. Por isso que eu falo um recorde muito curto. Ele pode já ter chegado no auge, já está caindo, pode ainda subir muito mais. Eu acho que é um recorte muito curto. Comparar com um time daquele tamanho do time do Guardiola, eu acho... Mas a comparação é com um ano só, é um ano com um ano. É o de 2011, porque o de 2009 tinha Eto'o, Henry, o de 2010 tinha Ibrahimovic, o de 2011 já era o time com Pedro Villa, Busquets, Xavi, Iniesta, Pedro Villa, Messi, é outro time. O de 2012 tinha o Fábregas. Então, assim, comparar assim só de cada temporada. Aquele time mesmo com mudanças acaba virando uma coisa só. Esse time, se pegar uma temporada separada, eu acho que ele fica, o de 2011 do Barcelona, acho que é o melhor. E depois ele briga ali, acho que briga com alguma temporada melhor do City, briga com alguma temporada do Liverpool, que não acho nem que é a temporada que o Liverpool ganha a Champions. Acho que é mais a temporada que o Liverpool ganha a Premier League. E com o Bayern de Munique de 2020. Acho que fica nesse nível de briga. Tem o Real Madrid tricampeão também com o Ancelotti. Que é de volta à rádio. Desculpa interromper, Bruno. De volta à rádio Jovem Pan, ainda analisando Paris Saint-Germain e Chelsea e também, né?
o nível de importância e onde a gente coloca o PSG, esse PSG do Luiz Henrique na história do futebol, né? Dentre os grandes times que a gente está citando aqui. Mas aí acho que também tem uma mudança no jogo. O Barcelona e o Real Madrid, por um tempo, eles dominaram muito o futebol europeu e muito também pela presença do Messi e do Cristiano Ronaldo. O Messi e o Cristiano Ronaldo, eles tiveram uma longevidade tão grande que eles tornaram algumas coisas normais, assim, alguns números assustadores que viraram comuns. E também alguns jogadores que jogaram na época deles, eu acho que foram meio subestimados, porque a régua ficou Messi e Cristiano. E aí eu acho que alguns jogadores foram subestimados. Tem muita gente que fala, antes tinha muito mais jogador bom do que agora. Eu acho que antes variava mais o jogador que era o melhor. Eu acho que era mais isso. Porque, assim, sempre se valoriza sempre quem é o melhor. Aí, como Messi e Cristiano foram os melhores por muitos anos, parece que os outros que eram o terceiro, o quarto, o quinto melhores, eles não jogavam nada porque os outros eram muito melhores. Acho que também o Messi e o Cristiano jogaram uma régua lá para cima que deixou alguns jogadores têm menos valor do que merecem. O Xavi e o Iniesta mesmo, que são jogadores até maiores do que as pessoas valorizam. O próprio Neymar, ele é um pouco vítima disso também. Um cara que eu acho fantástico, que eu acho que é menos valorizado do que merece o Thierry Henry também, do Arsenal principalmente, no tempo do Arsenal, que até é um período anterior a Messi e Cristiano, mas acho que é um jogador que acaba meio subvalorizado, talvez por dividir com o Zidane um protagonismo de jogador francês. Então, às vezes acontece de alguns jogadores diminuírem outros porque só consideram o primeiro e o segundo melhores. E agora acho que a gente está numa fase do futebol que vai variar mais, que o jogo coletivo vai ser ainda mais valorizado. O Dembélé, ele está jogando muito mais do que ele jogou a carreira inteira dele. Sim. O Dembélé é um jogador muito instável. O Dembélé, no Borussia Dortmund, teve um destaque, foi para o Barcelona por uma fortuna. No Barcelona não jogou bem, teve um ou outro momento, mas não jogou bem. E agora, num time como esse, ele está jogando. Acho que o jogo coletivo ele vai ficar ainda mais forte nas próximas temporadas do que antes. Acho que nenhum jogador vai conseguir. Pode ter uma temporada... Nossa, o Mbappé faz uma temporada brilhante. A outra dificilmente ele vai fazer. Sei lá, aí tem a temporada do Lamine Yamal. Será que ele vai conseguir ter 10, 11, 15 como o Messi teve? Isso que é muito difícil. Então acho que a gente vai partir cada vez mais para um momento coletivo do jogo. E no coletivo esse time é muito bom. Ô Pedro, posso colocar só uma situação em cima do que o Bruno estava falando? Será que o craque, o gênio individual, não sei gênio, o craque, ele vai começar a atrapalhar daqui para frente? Ele vai ser menos utilizado? Porque acho que meio que o conceito de que com a saída do Mbappé o jogo coletivo do PSG cresceu e, consequentemente, o PSG cresceu, parece que é uma coisa meio que unânime, né? Todo mundo pensa isso. Então ele tinha, claro que no fim, tinha o Neymar, tinha Messi, tinha jogadores de um nível, o Mbappé, e não funcionou. E, de repente, o jogo coletivo funciona. Sai o Mbappé, que era o último dos moicanos, e o time cresce. Será que nós estamos, entre aspas, condenados, até em cima do que o Bruno disse mesmo? Porque no jogo coletivo, ele citou, o Dembélé fez uma jornada espetacular. Mas vamos supor que você escolheu o melhor do ano. Se ganhasse o Vitinha, tinha alguma injustiça? Injustiça não, né? Não. Então, Yamal. Yamal. Nós temos 3 ou 4 jogadores em cada time. No caso, você falou do Yamal. E o Rafinha, se ele ganhasse, seria injusto? Não. Então, será que realmente o craque, né, o gênio, ele em algum momento pode chegar até a atrapalhar um time por causa do jogo coletivo? Tem um momento que ajuda a responder a tua questão. Enfim, pelo menos eu acho isso. É a Espanha campeã do mundo 2010 acontecer simultaneamente a esse Barcelona. Porque a Espanha que entra em campo para a final de 2010, ela tinha 7 jogadores do Barcelona, 7 companheiros do Messi. Então, aí eu acho, Flávio, que vai muito de quem está comandando para olhar para aquilo tudo e falar, bom, o meu coletivo vai ajudar o gênio. E do outro lado, bom, o meu coletivo não tem o gênio. Então ele vai ter que ser realmente coletivo. Mas o coletivo não conseguiu ajudar o Mbappé e o Mbappé não ajudou o coletivo. O que fica claro, não é? Porque eu acho que aí não tinha um Guardiola. O Deschamps, eu acho que ele tem soluções inteligentes para isso. Luiz Henrique.
O Luiz Henrique, que a gente tá badalando, ele que não conseguiu. Sim, mas esse time é melhor que o do ano passado, mas do ano passado foi semifinalista. Então, eu acho que também há um exagero quanto a alguns, entre aspas, fracassos do Paris Saint-Germain. Sim. O Paris, ele chegou na semifinal de 4 das últimas 6 Champions League. E foi vice lá com o Neymar. Foi vice uma vez. Neymar e Mbappé. Mas nenhum chegou nesse nível. Não, nesse nível não. Então, Nesse nível não. por quê? Será que os gênios atrapalharam? E olha que você só consegue marcar se você tiver um... Quando você fala da Holanda, você fala do Cruyff. Sim. Não é verdade? Quando você fala a própria seleção de 70, de 82, você cita 2, 3 jogadores, você cita Zico, você cita Sócrates, Falcão, você pega uns caras, você separa alguns jogadores. A seleção de 70 do Pelé e por aí vai, né? Será que isso a gente vai... Porque é difícil você enquadrar. O Barcelona, que a gente falou, demorou pro Messi ser enquadrado ali certinho, tá? Dar certinho aquele jeito de jogar, né? Nas seleções talvez seja mais fácil, porque tem menos coletivo. A Argentina de 2022 é muito todo mundo para ele. Todo mundo jogar para o cara. E ele conseguiu, e deu certo. Fazer um coletivo numa seleção é difícil. Mesmo a França, vice-campeã, também era muito todo mundo pelo cara, pelo Mbappé. As duas finalistas eram assim. No clube, o jogo coletivo ele prevalece mais. Só que assim, o craque ele pode estar junto, mas eu acho que o Mbappé muitas vezes, ele é um cara que colabora menos do que ele pode. Sem a bola, não só para marcar, mas para movimentar também. O Mbappé é novo. O Mbappé ele participa muito pouco pela idade que ele tem. Ele tem físico para participar mais. Acho que às vezes é mais dele mesmo, né? Dele achar que ele não tem que participar tanto. Que ele tem idade, tem físico para isso. Dá para ele participar, para movimentar. Eu acho que o futebol teve algumas evoluções. Assim, hoje não tem zagueiro em alto nível que não saiba, pelo menos, iniciar a saída de bola, mesmo com passe simples. Mas tem outros que têm um passe até mais sofisticado, aqui no Brasil mesmo, né? Não só no mundo. O Léo Ortiz, por exemplo, é um zagueiro muito sofisticado. Dos volantes mais ainda, os goleiros têm que jogar com o pé. Algumas evoluções que envolvem o time inteiro na mesma coisa. E o craque, ele também vai ter que se adaptar a participar da movimentação com todo mundo. Assim como o zagueiro foi obrigado a passar melhor, o goleiro foi obrigado a passar, o craque ele vai ter que se adaptar a, sem a bola, cumprir uma função, seja apertar o zagueiro, seja acompanhar o volante, seja acompanhar o lateral, ou movimentar para que os outros também consigam abrir espaço na defesa do adversário. Acho que os craques atuais, eles vão ter que se adaptar. Tem uma jogada, Bruno, no PSG e Bayern, 70 minutos de jogo, eu lembro bem disso. O PSG está no ataque, aliás, o Bayern está no ataque e tal, aí o PSG rouba a bola e o Nuno Mendes dispara. Quando o Nuno Mendes dispara, quem sai correndo atrás dele, estava lá na área esperando a bola no ataque, é o Harry Kane. Aí quando o Nuno Mendes está chegando na área, vocês vão se lembrar bem desse lance, porque ele dá um carrinho no Nuno Mendes, que ele parece uma carreta. E ele sai com a bola, levanta e já sai jogando e já arma contra... Agora repara uma coisa. Uns 2 minutos antes do gol. E tem o lance do Paris e Real também, que está sendo muito destacado aí nas redes sociais, que é um lance que o Mbappé perde a bola e para. Sim. Lá no ataque. E aí acho que até sai gol do Paris no lance. Não me lembro se sai o gol ou não, mas é uma bola que o Mbappé perde e para. Ele não acompanha, ele não tenta recuperar. E quem rouba a bola dele é na área, é no ataque do Real Madrid, é quase na área do Paris. É o Kvaratskhelia. Não é o zagueiro, não é o Beraldo, Marquinhos, é o Kvaratskhelia, não é o Nuno Mendes, ele que rouba. E ele vai lá na frente, depois, segundos depois ele tá lá na frente, terminando a jogada. Olha o tamanho de Johan Cruyff. Johan Cruyff é um gênio, tá? O Johan Cruyff está entre os 10 maiores do mundo de todos os tempos. Sim. O Cruyff fazia isso que nós estamos discutindo aqui no começo dos anos 70. Ele já fazia no Ajax. Ele era o craque que... Ele é o jogador coletivo. Ele é o cara que comanda a laranja mecânica. Ele não só faz, como ele lidera aquele time todo. Ele era o Mitchell dentro de campo. Tanto que depois ele vira, e esse jogo coletivo é criado por ele, aperfeiçoado por ele, gera La Masia, né? Que gera o Barcelona e por aí vai. Olha o tamanho desse cara. Ele talvez seja o primeiro gênio que se dispôs a fazer isso, e aí ele cria um patamar que meio que alguns anos, ou muitos anos depois, estamos falando agora, se chegamos à conclusão de que o craque vai ter que participar, ele gera uma situação que ainda você consegue, de 70 para cá, ter um outro jogador que não precisa acompanhar e tal, que ainda se joga para ele e tal. Mas agora ele começa a gerar uma situação
do que ele fazia em 70, 71, 72, ser uma coisa obrigatória para jogador do nível dele fazer 30, 50 anos atrás. 50 anos depois. 50 olha o tamanho desse cara. E até nos times brasileiros que eles foram agora enfrentar jogos de alta intensidade no Mundial, alguns jogadores, antes do jogo com o Bayern, se discutia se o Arrascaeta ia ficar no banco ou não. Porque o Arrascaeta é um cara que ele teve muita lesão muscular, ele não é um cara de uma alta intensidade. E contra o Chelsea, no início do segundo tempo, estava 1-0 para o Chelsea, o Felipe tira o Arrascaeta e coloca o Bruno Henrique. O Flamengo cresce muito aí, o próprio Bruno Henrique empata o jogo e depois ele faz a jogada, participa do gol do Danilo. Então, e se discutiu que se contra o Bayern o Arrascaeta não ia ficar no banco, que tecnicamente ele é o melhor jogador do Flamengo, mas na intensidade, na parte física, para encarar um time como o Chelsea, como o Bayern de Munique, havia uma discussão, e a minha opinião, até antes do jogo, não estou falando porque perdeu, era que ele deveria ficar no banco. E não quer dizer que se ele ficasse no banco ia ganhar, mas assim, eu achava a ideia bem razoável. Como o Renato não usou o Paulo Henrique Ganso. No Campeonato Brasileiro ele usa o Ganso no Fluminense. Mas ele tá muito O Renato certo. não usou. Então, porque o cara não tem... Ele podia até pensar, o Ganso é um cara diferente, eu vou deixar ele à vontade, os outros 9 vão disputar e ele vai ficar mais à vontade. Ele não usou. Quem jogou no lugar do Ganso foi o Nonato. E é óbvio que o Ganso é muito mais talentoso que o Nonato. Mas o Nonato entregou muito. Nonato, quando o Fluminense adiantava a marcação, ele pressionava muito forte. Teve gol que o Fluminense fez com bola do Nonato roubando lá na frente. Isso representa uma mudança. Até num passado recente, o jogador poderia participar menos do jogo sem bola. Agora, se tem um jogador ali dos 10 de linha que não participa dessa pressão no campo do adversário, que não volta para marcar, o time já sente e sente muito.